Grandes clubes de futebol se orgulham de achar talentos cedo, mas às vezes cometem erros graves. Esses jogadores foram dispensados, considerados insuficientes ou liberados sem resistência. Avançando alguns anos, esses mesmos clubes assistem do banco enquanto seus antigos rejeitados se tornam alguns dos jogadores mais caros do planeta. Estamos fazendo uma contagem regressiva de 8 jogadores rejeitados que agora valem uma fortuna, e dos clubes que se arrependem profundamente de tê-los deixado escapar. Primeiro temos James Garner, jovem da base do United que Erik ten Hag basicamente considerou só mais um. Mesmo após ótimo empréstimo e ajudar o Nottingham Forest a subir, o United não lhe deu chance. Vendido ao Everton por 15 milhões em 2022, o United agora tenta recontratá-lo para resolver a crise no meio-campo. O valor dele subiu para 24 milhões de libras e o United pode pagar o dobro do que recebeu na venda. Everton tenta mantê-lo, já que seu contrato acaba no verão. Ironicamente, o talento da base que dispensaram é o que precisam hoje. Agora é a vez de Ricardo Pepi, atacante americano por quem o Augsburg pagou 20 milhões em janeiro de 2022, mas desistiu cedo demais. Viram ele passar uma temporada sem marcar gols na Bundesliga, se desesperaram e o venderam ao 9 milhões de euros. Grande prejuízo, não acha? O Pepi só precisava do sistema certo no PSV. Ele marcou 17 gols antes da lesão na temporada passada e 10 em 21 jogos nesta temporada, vestindo a icônica camisa 9 do PSV, que já foi usada por Romário, Ronaldo e Kluivert. O Fulham teve oferta de 26 milhões de libras recusada, agora ele vale cerca de 45 milhões de libras. O Augsburg pagou 20 milhões e vendeu por 9 milhões de euros com prejuízo, e hoje ele vale 5 vezes mais. Um desastre, veja essa história maluca. Carlos Baleba estava pulando de academia em academia na França, ouvindo que ele era muito bruto, atlético e poderoso, mas não era refinado o suficiente. Lila deu uma chance, quase não o escalou, e o vendeu ao Brighton por 23 milhões de libras em 2023, sem realmente dar oportunidade. O Brighton viu o que todo mundo deixou passar. No sistema deles, Balaba virou um dos meio-campistas mais dinâmicos da Premier League, resistente à pressão, forte, conduzindo a bola entre as linhas como Yaya Touré no auge. O valor dele agora ultrapassa 100 milhões de libras. A transformação foi absurda. Balaba está fazendo mais de 60 passes por jogo com 90% de precisão, ganhando desarmes o tempo todo e avançando como uma máquina. O recrutamento do Brighton merece crédito por ver o potencial, mas é curioso que clubes franceses não notaram, mesmo com anos em suas academias. O Lila deve estar doente vendo ele dominar os meio-campos da Premier League toda semana. Tinham um talento geracional, deram poucos minutos e o mandaram embora. Só valorizam quando perdem. O Manchester United o persegue há meses, com Ruben Amorim vendo-o como o meio-campista ideal. City, Liverpool e Bayern estão de olho, mas o Brighton quer 120 milhões de libras e não vai ceder. Academias francesas o ignoraram. Lillis o vendeu por 23 milhões de libras após quase não usá-lo, e agora ele é um meio-campista de mais de 100 milhões disputado pela elite europeia. Em quinto lugar, Kenan Yildiz ficou mais de 10 anos na academia do Bayern de Munique e parecia uma estrela em ascensão. Quando as conversas sobre o contrato começaram, o Bayern hesitou. Seus agentes disseram que faltou reconhecimento e as negociações foram tardias. Em julho de 2022, o Bayern o liberou de graça. A Juventus o contratou e, em menos de um ano, ele já estava no time principal. Em 2024, ele já usava a camisa 10 icônica de Del Piero, Baggio e Platini. Nessa temporada tem sido sensacional. 12 participações em gols, jogador do mês da Série A e capitão da Juventus aos 20 anos. Seu valor já supera 90 milhões de euros. Liverpool, Arsenal, Chelsea, United e Real Madrid estão atentos. O Bayern estaria de olho, tentando trazê-lo de volta, mas a Juventus está oferecendo 6 milhões de euros por ano para mantê-lo a longo prazo. O Bayern perdeu um talento geracional de graça que agora vale 90 milhões de euros. Marc Guéhi, no número 4, não tinha experiência na Premier League em 2021, e a defesa do Chelsea já contava com jogadores internacionais, então foi vendido. Vender ele ao Crystal Palace por 18 milhões de libras parecia certo, mas agora não. Guéhi entrou direto no Palace e virou um dos zagueiros mais consistentes da Premier League. Ele foi capitão na conquista da primeira Football Association Cup do clube em 2025 e depois ergueu a Community Shield contra o Liverpool. Titular da seleção inglesa, ele é visto como um dos melhores jovens defensores da Europa e vale cerca de 60 a 70 milhões de libras.
O Newcastle recusou 4 propostas no verão. O Liverpool tentou contratá-lo no último dia da janela e o Chelsea quer muito seu retorno. Eles têm 20% de uma venda futura e direito de igualar ofertas, então tentam corrigir o erro. Venderam por 18 milhões de libras, agora vale 4 vezes mais e pedem de volta. Situação cruel. O Newcastle não recusou Elliot Anderson por falta de talento. Eles sabiam quanto ele era bom. O jovem George se destacou. A academia, tida como o futuro do clube, foi afetada pelas regras do programa de sustentabilidade do futebol, obrigando o equilíbrio das contas até 30 de junho de 2024 sob risco de perder pontos. Venderam sua estrela da base ao Nottingham Forest por 35 milhões de libras, só para se manterem em conformidade. Devastador para torcedores, pesadelo para o clube. Anderson é o principal jogador do Forest, dominando o meio-campo da Premier League. O clube o avalia entre 100 e 120 milhões de libras e United, City e Liverpool estão todos de olho. Mas aqui está o verdadeiro detalhe. Agora ele é titular da seleção principal da Inglaterra. Thomas Tuchel o chamou de meio-campista completo e ele será peça-chave na Copa do Mundo, de 2026. O Newcastle o vendeu por 35 milhões de libras para evitar perda de pontos, e 18 meses depois, ele vale 100 milhões de libras na seleção inglesa. Agora não podem readquiri-lo. Maradona de George se destaca em outro time. Em segundo lugar, Jamal Musiala, que passou anos na academia do Chelsea ao lado de Michael Olise, sendo um dos mais talentosos do sistema. Mas na hora de garantir seu futuro, o Chelsea hesitou. Aos 16 anos ele foi considerado pequeno demais para o Sub-23 e o clube não fez de tudo para mantê-lo. Nas negociações contratuais, o Bayern de Munique surgiu em 2019 e Musiala foi para lá. O Chelsea recebeu 170 mil libras de compensação. É isso agora. Musiala é uma estrela global. 5 títulos da Bundesliga, uma Liga dos Campeões. Mais de 200 jogos pelo Bayern, o motor criativo da Alemanha. Vale cerca de € 180 milhões. Ele assinou um novo contrato com o Bayern até 2030, com multa de 175 milhões. O Chelsea quer muito trazê-lo de volta, e reconhece o erro. Musiala disse que gostava de estar no Chelsea, mas o Bayern o fez se sentir valorizado. O Chelsea perdeu um talento geracional por 170 mil libras por não apoiá-lo totalmente aos 16 anos. Hoje ele é um meio-campista de elite, avaliado em € 180 milhões, e precisariam bater o recorde britânico de transferências para recontratá-lo. No fim, é a rejeição máxima. Antoine Semenyo foi rejeitado por 5 clubes: Millwall, 4 vezes, Tottenham, Arsenal e Chelsea. E o golpe final veio no Crystal Palace. Após um teste de 8 semanas, disseram a ele que não era bom o suficiente. Semenyo, aos 15 anos, ficou devastado e quase desistiu do futebol. Ele disse que não conseguia lidar com a rejeição e precisava dar um tempo, voltar à escola e se acalmar. O Bristol City lhe deu nova chance, reconstruiu sua confiança e ele assinou o primeiro contrato profissional após empréstimos ao Bath City e Sunderland. Ele se destacou e o Bournemouth o contratou por 10 milhões de libras em 2023, quando tudo mudou. Na última temporada fez 11 gols em 37 jogos da Premier League, nesta já são 9 gols e 3 assistências, sendo o principal nome do ataque do Bournemouth. Ele possui cláusula de rescisão de 65 milhões de libras até 10 de janeiro de 2026 e o Manchester City pretende ativá-la. United, Liverpool, Chelsea e o próprio Arsenal, que o rejeitou na infância, estão de olho nele. Aos 25 anos ele é uma estrela da Premier League, prestes a se juntar a um dos maiores clubes do mundo por 65 milhões de libras. Esses foram os 8 jogadores rejeitados que hoje valem uma fortuna. Se gostou, curta, inscreva-se no Gol 90 e diga nos comentários qual rejeição mais doeu. E quando terminar, assista ao próximo vídeo na sua tela. Temos outro a caminho que você não vai querer perder.